Obrigado pelo teu favor, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua fidelidade. De todo o coração nós te exaltamos, Senhor Jesus. Todo o coração nós glorificamos o teu nome. Aproveita esse momento e ora, querido. A palavra de Deus diz que a casa do Senhor é uma casa de oração. Então ora pela tua vida, pela tua família, ora pelo teu trabalho, ora pela tua célula, ora por essa cidade, ora pelo objetivo que o Espírito Santo colocar no teu coração. Levanta a tua voz, que você escute você orando. Ora a Deus, clama a Ele, fala com Ele, intercede, coloca diante da sua presença, em nome de Jesus, coloca diante do Senhor todas as tuas necessidades, coloca diante dEle o teu clamor, e vai intercedendo, vai buscando Ele, abre teu coração, vai dizendo: Pai, vai lá na minha casa, toca na minha família, Senhor, ministra, Senhor, a minha família, ministra, Senhor querido, aqueles que ainda não te conhecem, muda a sua história, Senhor, que eles venham se render a Ti, toca, Deus querido, em cada um dos meus colegas de trabalho, toca, Senhor, em cada um, Deus, dessa cidade, vai fazendo a Tua obra, Pai, em nome de Jesus, vai fazendo a Tua obra, Senhor, nós oramos, em nome de Jesus, nós clamamos, em nome de Jesus. Ora comigo e diga: Pai, toca na minha casa, toca na minha família, toca, Senhor, aonde eu estou, que eu seja luz em meio às trevas, que eu ministre a Tua palavra, a Tua presença, a Tua vontade. Usa-me, Senhor, como um testemunho para que as vidas te conheçam. Eu quero, Senhor, fazer toda a diferença no Teu reino. Pega a mão do teu irmão, ora por ele e diz: Senhor, usa a vida do meu irmão com graça, toca na sua vida, faz a obra na sua vida, usa ele como um testemunho, como luz em meio às trevas. Senhor, restaura, respalda, abençoa, liberta, faz a Tua obra, Pai, em nome de Jesus. Faz a Tua obra sobre as nossas vidas, nós oramos. Amém, amém. Você pode dar um forte aplauso ao nome do Senhor Jesus. Você pode dar um brado de louvor a Ele, que Ele é digno de todo louvor e adoração. Abraça aí a pessoa que está perto de você, 2, 3 pessoas. Diga: Shalom, querido. Deus te abençoe, uma boa noite. Que o Senhor dê graça sobre a tua vida, derrame graça sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, amém. Antes de você sentar, e depois nós vamos sentar, mas antes da gente sentar, nós vamos receber os nossos encontristas, os anjos e servos também que trabalharam. Tivemos um encontro com Deus incrível esse final de semana. Ontem, anteontem, muita chuva, mas a chuva era igual ou proporcional à presença de Deus que estava naquele lugar. Fomos impactados pela presença do Senhor. Então, por favor, William, libera um som aí para nós. O que foi? Dá um tempo. E aí eu faço o quê? Nós já vamos receber, então, enquanto eles estão se organizando ali, só um minuto mais, e aí já vamos receber os encontros. Senta um minuto, quando desejar você levanta, então, por favor. Enquanto eles estão se preparando ali, deixa eu te convidar a fazer alguns avisos para vocês. Amados, sexta-feira nós vamos começar o curso de primeiros passos. Então, você que ainda não fez esse curso de primeiros passos, nesse curso a gente aprende sobre a salvação, sobre quais os passos para a salvação, aprendemos sobre o plano perfeito de Deus para as nossas vidas. Esse é um curso fantástico para quem está iniciando a sua vida de fé, vale muito a pena fazer. Então, começamos na sexta-noite de forma virtual, fala com o teu líder que ele vai te orientar. No dia 5 de setembro, amados, nós temos a Conferência de Líderes da Rede Apostólica Cristã. A Conferência de Líderes, ela é um dia que marca muito a vida de quem participa. Não é só para líderes, a gente colocou esse título para que os líderes sejam alinhados, treinados, mas é para todos aqueles que querem também ter um impacto de Deus, crescer um pouco mais, entender mais, ser alinhado. É um dia único na história da Rede Apostólica. A Rede Apostólica é uma rede de igrejas que nós estamos aliançados, nós temos parte dessa rede de igrejas,
e Deus tem construído um projeto tão lindo através da rede apostólica cristã, de tantas igrejas. Agora, final de semana, nós éramos 7 igrejas que estávamos no encontro. Então, para você ter uma ideia, como Deus tem multiplicado muito, como Deus tem feito coisas lindas e extraordinárias, como Ele tem abençoado muito as nossas vidas. Amém? Então, fica o convite. Nós temos ainda vagas na excursão, algumas vagas. A gente organizou uma excursão para irmos a Teutônia e ainda existem algumas vagas. Amém? Tudo certo? Aleluia. Aí a gente fica com cara de pastel nessa hora, né? Como diz o pastor Márcio, é feito ao vivo. Então, quando é ao vivo, pode dar algumas situações. A internet não estava funcionando para soltar a canção ali. Aleluia. Vamos ficar de pé igual. Acho que nós vamos fazer assim mesmo, senão vamos gastar muito tempo. Fica de pé aí em nome de Jesus. Amém? Estão prontos? Então vamos receber com forte aplauso aí a nossa turma que estava lá no encontro com Deus. Aleluia. Bem-vindos, queridos, em nome de Jesus. Aqueles que foram tocados, abençoados, impactados. Aleluia. Mais um encontro tremendo, incrível, transformador. Eu fui comprado, justificado. A minha vida foi para lá na cruz. O meu passado tá tudo pago. Foi apagado pelo meu Jesus. Todo mundo pulando, 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 pulando. Na presença de Deus, todo mundo pulando, pulando, pulando. Amém. Dá um aplauso ao Senhor aí, um grande de louvor. Pelo menos improviso a gente é bom. Pode sentar, querido. Vamos lá, pastor Márcio, nosso coordenador do encontro, mais um encontro. Pastor, como é que foi o encontro? Todo mundo fala que o encontro é tremendo, né? Mas não é só isso, o encontro é muito mais. O encontro é uma imersão em Deus, né? Que no mínimo a gente levaria 3 anos para compreender o que Deus pode fazer na vida da gente. E num final de semana a gente é um descortinado. Amém. Aqueles que ainda não foram estão convidados em novembro. Novembro. Isso aí. Vamos aplaudir Jesus aí. Daiane também, uma antiguinha de encontro. Como é que foi, Daiane? Como disse a Chayane lá em Pelotas, perguntaram para ela se valeu a pena. Ela disse que não valeu a pena, valeu a galinha inteira, né? Foi muito bom, maravilhoso, como sempre. Uma benção. Amém. Vamos aplaudir Jesus também. Adriana também foi lá, levou uma discípula, né, para fazer. Quer falar, Sofia? Não pode falar. É sempre maravilhoso, né? A gente poder ver que a gente já passou por aquilo ali, ver a transformação na vida de outra pessoa, através da nossa vida, o que Deus faz na vida de outra pessoa. É maravilhoso. Eu convido todos que vão para sentir o que é isso. Amém. E é viver esse momento. Amém. Catiúcia, né? Catiúcia, você foi fazer o encontro. O que te falaram antes do encontro? O pessoal da Celo, o pastor Márcio, a pastora Raquel. Que era para mim me preparar, que ia ser uma coisa muito linda, né? Tipo, assim, não tem como explicar, na verdade, né? Muito. E eu acho que tipo, foi perfeito, foi maravilhoso, que não tem nem como mensurar, né? Só quem vai para saber. Então eles não te venderam o gato por lebre. Não, só falaram que era para ter uma expectativa muito grande. Supriu a expectativa? Supriu. E para quem não foi, o que tu aconselha? Que o momento certo tem que ir. Amém. Amém. Quando Deus tocar e dizer lá vai. Amém, amém. Tem que estar preparado. Só tomar cuidado, né? Para não ficar com o coração muito duro, né? Porque senão fica e passa o tempo. Mas, tipo, tem que estar preparado. Amém. Tá aberto. Vamos aplaudir Jesus, querido. Vence mais. E aí, Michele, como é que foi a experiência? Extraordinária. A expectativa era muito grande e supriu. Supriu? Tem que ir para viver. Uhum. Tem que ir para ter essa experiência. Pra ter essa experiência. Com certeza foi uma das maiores e mais fortes da minha vida. Uma das mais intensas. Amém. Que bênção. Vamos aplaudir Jesus, então. Bênção demais. Édipo, como é que foi? Olha, apóstolo, eu não consigo mensurar em palavras. Eu acho que nenhuma palavra mede o que acontece lá nesse final de semana. Então, eu acho que para dar um resumo, eu acho que teria que fazer uma pergunta. Quando que vai ser o próximo? Responde aí, pastor Márcio. Quando é o próximo?
ser verdadeiro, o mais verdadeiro possível, seria perguntar quando fazer o próximo, porque dá vontade de ir, certamente, sempre. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus, amém. Gabriel, foi pela primeira vez trabalhar, como é que foi a experiência? Foi extraordinário. Bastante vidas lá sendo tocadas, né? Curada, renovada. Aham, E eu também, como estava servindo, aham. fiquei cheio também, né? É bom servir? Excelente. Boa, né, Júlio Gaúcho? Aham. Excelente. Sem palavras. Que bom. Vamos aplaudir Jesus, então. E aí, a Débora foi quase só para lavar louças, na misericórdia. E aí, como é que foi, Débora? Lavei bastante louça. Mas deu tudo certo, graças a Deus. É muito bom. Quando a gente vai fazer o encontro, é extraordinário. Mas quando a gente vai, assim, para ajudar, para servir, é melhor ainda. Melhor ainda? Melhor ainda. Quando tu ouviu a gente dizer que era melhor, tu achou que era história também ou não? Não, na sexta-feira eu pensei, meu Deus do céu, o que me aguarda? Poxa, podia descansar no final de semana. Não, Valeu a pena, então. muito, com certeza. Que bom. Vou de Glória a novo. Deus. Amém. Vamos aplaudir Jesus, então. Seu Milton, como é que foi a experiência? Jesus do céu. Sem palavras. Não tem palavra. Meu Deus. Maravilhoso, maravilhoso. O senhor, não vou lhe pedir a sua idade, né? Mas o senhor já tem uma boa idade. É uma das experiências mais incríveis que o senhor já viveu? Eu acho que foi o melhor. O melhor final de semana da sua vida? É um aprendizado. Uau, coisa linda. É um aprendizado. Ah, vamos aplaudir melhor, Cris. Olha que coisa linda. Que tremendo. Glória a Jesus, né, seu Milton? Esse aprendizado eu vou levar para toda a vida. Amém, amém. Que bom, fico muito feliz. Ficamos felizes, amém? Amém. Muito obrigado. E aí, como é que foi? Você já tinha trabalhado? Não, é a primeira vez. Não vou falar nada, vou ficar quieto com essa. Mas aí, como é que foi? E como o Ed falou, é indescritível, né? Mas, sei lá, a gente pode usar a palavra incrível, maravilhoso, tremendo, mas é indescritível, na verdade. Amém. Uhum. E é a mesma coisa, né? O pessoal fala, né? Para trabalhar é muito melhor que fazer o que acontecer. Eu pensei que comigo é impossível, né? Ser melhor, né? Mas a gente recebe muito de Deus. Amém. Foi um desafio bem grande, mas Foi bom. foi bom, valeu a pena. Amém. Eu quando peço para descrever com duas palavras, eu tenho duas palavras que eu descrevo o encontro. Indescritivelmente transformador. São as minhas duas palavras para o encontro. Eu usou uma delas, né? Vamos aplaudir Jesus pela vida de José. Como é que foi, Nelson? Maravilhoso. Não esperava ser tão bom assim. Foi uma coisa incrível. Incrível. É incrível mesmo. Inexplicavelmente incrível. Isso aí é uma palavra. Me surpreendi muito e foi um recebimento muito grande para mim. O pastor Márcio me falou que tu recebeu alguma cura lá. Não sei se tu queres falar sobre isso. Sim, eu recebi uma cura na hora, no momento, que foi na parte da gastrite, do estômago. Eu estava muito mal, eu estava me sentindo mal mesmo. E no momento que foi orado para a cura, ali naquele momento eu me senti curado. Eu comentei com o pastor Márcio na hora, né? Depois do momento que nós conversávamos. Né? E aí eu comentei com ele isso aí. Até o momento eu não senti mais nada. Né? Amém. Então estava com uma crise séria durante o dia e no momento da oração de cura passou. Sim, eu tinha gastrite. Né? Tinha, amém. Agora não tenho mais. Amém. Eu tinha uma endoscopia marcada e não foi. E agora nem preciso ir mais. Amém, amém. Em nome de Jesus, amém, pessoal? Então foi muito bom ainda com a cura. Excelente, maravilhoso. O que tu aconselha para quem não foi ainda? Ir, sem dúvida aí. Sem dúvida. Sem dúvida aí que vai receber tudo. Amém. Coisas que nunca recebeu, vai receber. Amém. Glória a Deus. E aí, meu queridão? Você já tinha ido servir algumas vezes, né? Como sempre, né? É fantástico, é tremendo ver as vidas ser transformadas. E, como o Ed disse, né? Só pelo próximo. Só pelo próximo? Muito bom. Vamos falar de Jesus, então. Lucas. Muito bom. Maravilhoso. Maravilhoso estar lá, né? A gente vai, quando a gente foi fazer, faz 10 anos que eu fiz o meu. E parece que cada encontro que eu vou servir, que eu vou trabalhar, que a gente faz de tudo, né? E é um melhor que o outro. A gente recebe Amém. mais, a gente volta e vê os testemunhos e vê que realmente vale a pena convidar, insistir, orar, jejuar, né? Para as pessoas irem. É muito bom. Amém. Bom mesmo. Glória a Deus. Amém. Vamos orar então. Levanta a mão para cá. Lucas, por favor, ora pelos encontristas todos. Levanta as mãos e feche seus olhos.
Pai, muito obrigado, Deus, por esse Em nome de final Jesus, semana Deus. Sim, Deus. incrível, Senhor, que o Senhor nos proporcionou. Amém, Pai, Pai. muito Em nome obrigado, de Deus, por cada vida que foi lá, Pai. Por cada pessoa que trabalhou, que serviu, por cada encontrista, Deus. E eu oro, Senhor amado, para que realmente, Amém, como Deus, esgoto em nome do de povo, Jesus, Pai, as Deus. suas vidas nunca mais sejam as mesmas. Em nome de Pai. Jesus, Esse Pai, nós ponto, te Senhor amado, adoramos e contigo, Senhor declaramos amado, o teu agir. terem frutos e frutos, Deus Chora, amado, manaca, de paz, de bênção, de alegria, Pai amado. E que eles agora, Senhor amado, continue avançando, Em nome de entrando no teu Jesus, reino, Deus. Senhor amado, Sim, Deus. seguindo, Deus amado, uma vida contigo, Pai. Em nome Muito de obrigado Jesus. mais uma vez, Deus, por tudo que Obrigado, o Senhor Pai, tem nós feito te adoramos. nas nossas Em vidas, nome pelos de Jesus. testemunhos, por tudo que Em foi nome de vivido Jesus, nesse final Deus. de Em semana, nome Pai. de Jesus, E nós te foi adoramos. melhor ainda saber que é só o início de uma vida Amém, contigo, Pai. Muito obrigado, Senhor. Por isso nós te agradecemos e nós aplaudimos o teu nome que é santo Amém. e poderoso. Aleluia! Amém! Dá um brado de louvor aí ao Senhor! Glória a Deus! Obrigado, queridos. Pode voltar ao lugar de vocês. Glória a Deus. Então, as crianças podem passar o cultinho. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Pode passar o cultinho. Deus abençoe. Tem alguém que está conosco pela primeira vez no culto? Faz dias que eu não pergunto. Temos um querido visitante. Como que nós recebemos aqueles que nos visitam? Prazer recebê-lo em nome de Jesus. Vou aproveitar e vou fazer em atacado. Se você não recebeu o nosso presente que a gente dá para quem vem a primeira vez no culto, fala com a Tamara. A Tamara está aqui à frente, ó. Ela tem um presente. Se você veio no culto e não recebeu, ela vai dar para você no final do culto, tá bem? Não saia sem falar com ela. Amém? 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 Vamos abrir nossa Bíblia em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Vamos para a palavra de Deus. Com Israel, com tantos personagens bíblicos. E nós vivemos uma geração, querido, que tem tanta informação, mas que nunca teve tanta crise de identidade, de entender quem é, de entender o seu propósito. E a nossa identidade, quando ela é construída em cima do que o mundo está nos oferecendo, ela acaba se tornando muito passageira. Por quê? Vamos dar alguns exemplos. Se a nossa identidade está fundamentada no dinheiro, a primeira crise vai acabar com a nossa identidade. Quantas pessoas tiram a vida porque não suportam com que isso aconteça? Se a nossa identidade está firmada na nossa carreira, também, querido, pode ser que a gente venha se dar mal logo ali. Ou alguns que firmam a sua identidade na beleza, a velhice vai acabar com essa identidade. É ou não é? E por aí vai. A nossa identidade precisa estar construída no que Deus diz que nós somos. Naquilo que Ele falou sobre cada um de nós. E quando Deus fala através do profeta Jeremias, Ele diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês. Agora, o cenário que eles estavam vivendo era um cenário bem complicado. O que tinha acontecido? Judá tinha sido levado para o exílio babilônico. A Babilônia, o maior império daquela época, desse contexto bíblico, tinha levado todo o povo de Judá como escravo para aquele lugar. Como o quê? Escravo. Então eles estavam escravos num império totalmente diferente, com uma cultura totalmente diferente do que eles tinham em Israel. E lá estavam eles, presos. E quando a gente está passando por lutas, querido, e não é alguém que está novinho na fé só, não, todos nós. Quando a gente está passando por muitas lutas, qual é a pergunta que vem sempre na nossa mente? Será que Deus esqueceu de mim? Será que Deus ainda se lembra de mim? Será que Deus ainda se lembra das promessas? Então eles começaram a dizer, será que Deus está olhando para nós? Jerusalém destruída, o templo havia sido saqueado, eles perderam a terra, eles perderam a cultura, eles perderam a liberdade, e eles estavam perguntando, será que Deus se lembra de nós? O coração deles estava inseguro, o coração deles estava quebrado diante daquela circunstância. E aí Deus vem e diz, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Você está entendendo que eles não tinham perspectiva de futuro? Eles estavam como escravos, uma nação totalmente depravada.
num lugar completamente hostil. E aí Deus vem e responde: não, eu tenho um futuro para vocês. Eu tenho uma esperança para vocês. Eu tenho algo para construir na vida e através de vocês. Essa palavra pensamentos, eu gosto muito desse texto, querido. E essa palavra pensamentos, coloca para nós aqui, querido, já está aqui, obrigado. Essa palavra, pode deixar ali. Essa palavra hebraica, machachavot. E essa palavra, ela é uma palavra muito interessante, porque significa o quê? Planos, projetos, intenções cuidadosamente elaboradas. Diga aí comigo, Deus tem intenções cuidadosamente elaboradas. Agora bate aí no peito e diz: para a minha vida. Diga aí para o teu irmão: para a tua vida, meu irmão. São projetos, amado. São projetos. Você é alguém que gosta de fazer projetos de forma minuciosa? Alguém gosta aqui? Quem projetou a sua casa? Quem fez o projeto da sua casa? Quem pensou cada detalhe da sua casa? Quando a gente faz um projeto, a gente pensa os detalhes. A gente vai falando, eu quero desse jeito, daquele jeito. Porque cada um de nós tem uma ideia diferente quando construímos nossa casa, quando construímos um projeto. A gente vai pensando isso, aquilo, aqui, vai fazer dessa forma, daquela maneira. Antes de eu projetar minha casa, a gente projetou a igreja. Tem tantos detalhes aqui que eu sei que a gente projetou. Muitas a gente nem executou ainda, mas a gente já projetou. A gente está construindo, hoje o Etamar estava falando, mas isso e tal, e aquilo lá, assim, porque a gente está projetando. Amados, repita comigo: eu não sou uma gambiarra. Diga: eu sou um projeto que Deus fez com intenções elaboradas com cuidado. Uau! Amém? Não é de qualquer forma. Ele nos projetou com cuidado. E Ele continua falando isso para nós. Deus estava dizendo: vocês podem ter perdido a esperança, mas eu não perdi o meu propósito. É isso que Deus estava falando para eles. E essa é uma palavra para nós. Há situações que parece que nós perdemos a esperança, que nós não vemos uma saída, mas Deus continua falando conosco: eu tenho um futuro, eu tenho uma esperança para a tua vida, eu tenho propósitos para cumprir na tua vida, eu tenho bênçãos para derramar sobre você, eu tenho portas para abrir, eu tenho milagres para fazer. Eu posso ouvir um amém? Então a nossa identidade não pode depender do lugar que nós estamos. A nossa identidade tem que depender do que o Senhor está falando sobre cada um de nós. Quem pode dizer amém? Esses dias eu comentei aqui, até um pouco cômico, né? Falei aqui no meio de uma pregação. Um dia eu fui convidado para ministrar numa igreja, e essa era a igreja do profeta Vinícius Iracete, quando ele era bem jovem, ainda é jovem, mas ele era mais jovem, e a igreja dele era em Rosário do Sul, e eu fui convidado para ministrar sobre libertação. A primeira vez que eles ouviram sobre libertação foi conosco, e o meu carro estava com problema. Eu deixei aqui para o pastor Jocélio dar uma olhada para mim, e eu pedi para o pastor Márcio: pastor, me empresta teu carro. E daí ele disse para mim: não, posso te emprestar, mas meu carro está com problema de bateria. Então, tu vai ter que empurrar talvez algumas vezes. Eu disse: tá bem, então vamos lá. Aí eu cheguei na frente da igreja, ainda fiquei dizendo, uma igreja lotada, cheia de gente. Fiquei pensando: meu Deus, eu vim aqui ministrar libertação, vou ter que empurrar o carro aqui na frente. Eu acho que eles vão ter que orar por mim, por libertação. O meu carro está com problema, o carro que eu vi não está funcionando. Se a gente olha para a circunstância, querido, para a estação, você desiste. Mas aí eu orei tanto que, pelo menos aquela vez, ele funcionou. As outras eu empurrei. Mas a gente tem que olhar, queridos, para aquilo que Deus disse que Ele vai fazer. Você pode dizer amém? Aquilo que Ele disse que Ele vai fazer. Aquilo que Ele falou que Ele vai fazer. Amém? Pouco tempo, nós fomos lá em Alphaville ministrar no cenário todo que Ele preparou, né, que o profeta preparou depois de tantos anos. Mas Deus sabia que lá na frente Ele estava preparando um futuro. Amém, amados? Dizer para o teu irmão: fica tranquilo, meu irmão. A obra pode estar começando, mas aquele que começou vai completar. Quem pode dizer amém?
Querido, fica tranquilo, porque quando está começando uma obra, parece que está tudo meio fora do lugar, e está mesmo, está tudo fora do lugar, é sujeira para todo lado, mas aquele que começou a boa obra em nossas vidas, ele vai completar. Se você recebe, se expressa aí, meu querido, em nome de Jesus. Dá uma glória a Deus, diz amém. Ele vai completar essa obra na minha vida. Eu gosto muito de uma expressão. Olha para o teu irmão e diga para ele: tenha paciência comigo, eu estou em obras. Amém? O Criador do universo continua trabalhando nas nossas vidas. Ele está trabalhando na tua vida. Quem pode dizer amém aí, querido? É a palavra. Aquele que começou a boa obra, ele vai completar. Fica tranquilo. Diga ao teu irmão: fica tranquilo. Amém? Tranquilo, tranquilo. Então, quando fala de identidade, amados, a Bíblia nos dá alguns sinais. É claro que Deus fala de forma pessoal conosco, mas a Bíblia também fala de uma forma geral. E eu quero falar para ti de 5 características da identidade que todos nós podemos viver e que Deus quer que nós vivamos. Todos nós temos essas características na nossa identidade como filhos de Deus. Primeiro, todos nós temos uma identidade no Pai de sermos libertadores. Diga: eu sou um libertador. Queridos, Deus chama Moisés, o texto está aqui, Deus fala para ele: vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo do Egito, os filhos de Israel. O contexto de Moisés era um contexto difícil, amados. Eu não vou contar todo porque leva uma pregação inteira para falar todo o contexto. Mas ele estava aos 80 anos. Eu sempre gosto de pensar isso. Uma pessoa, quando está aos 80 anos, ela devia estar com a vida bem resolvida ou não? Escuta bem a minha pergunta. Ela deveria estar com a vida bem resolvida ou não? Amém. Eu creio que sim, eu quero estar. Quem sabe até lá Deus termina a obra, mas aí eu já vou para a glória. Mas enfim, a gente acredita que alguém com 80 anos está bem resolvido. Deveria ser assim. Amém, irmã Cética? Amém? Mas ele não estava. Ele era pastor de ovelhas, ovelhas do sogro no deserto. Imagina pastorear ovelha no deserto. Ele estava perdido. E aí Deus diz para ele: eu te levantei para libertar o meu povo. E ele diz: quem? Eu? Não é o que a gente responde? Eu? E Deus disse: você vai libertar o meu povo. O cenário dele, amados, era um cenário de um homem derrotado. De um homem que a história tinha passado e que ele não tinha nenhuma perspectiva. Diz: não tem como. A minha história já acabou, eu sempre fui derrotado, fui criado na família errada, no lugar errado. E muitas vezes é assim que a gente se encontra, com a mesma perspectiva. Um fracassado, mas Deus não via nele um fracassado. Deus via nele um libertador. Deus via nele um homem que ia libertar muitas pessoas. 3 milhões de pessoas da escravidão. Ele tinha dificuldade de entender. E quando ele diz: quem sou eu? É interessante que Deus não diz para ele quem ele é. Sabe o que Deus responde? Deus diz o seguinte: eu serei contigo. Bate aí no ombro do teu irmão e diz: Deus é contigo, meu irmão. E se Deus é por nós, de novo, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga de novo para o teu irmão: Deus é contigo. Amados, entenda que a nossa identidade em Deus não nasce da nossa capacidade. A nossa identidade em Deus nasce da presença dele sobre as nossas vidas. Por isso é tão importante ter a sua presença. Moisés sabia disso. Quando Deus o levanta, o tempo passa. E quando ele está lá recebendo as leis, ele está libertando o povo no meio de todo aquele processo, chega um dia que ele diz: Deus, se o Senhor não for conosco, não me faz arredar o pé daqui. O que Moisés sabia? Que o que fazia ele vencedor era a presença de Deus. O que fazia a diferença na vida dele era a presença de Deus. O que fez um homem de 80 anos sair de se sentir um derrotado, alguém que nunca teve nada na vida, para ser o maior líder da história depois de Jesus. Vou repetir: o maior líder da história depois de Jesus. A Bíblia diz que não houve profeta como ele na terra. Não houve homem tão manso como ele na terra. Esse homem é o Cristo lá do Antigo Testamento. Um homem, querido, que você olha para a história e diz: uau! Mas ele até os 80 anos era um derrotado. O que fez a diferença na vida dele foi
a presença de Deus. E ele disse, a tua presença é comigo. Ou Deus disse, eu vou ser contigo. Diga aí comigo, quem caminha com Deus, sempre, não, fala forte, diga sempre, será maior do que os seus próprios limites. Você entendeu isso? Porque quando Deus nos dá uma palavra, a gente diz, Deus está de brincadeira comigo. Se você não teve essa expressão, é porque você não teve uma verdadeira palavra de Deus. Porque quando Deus diz o que Ele vai fazer em nós, a gente diz, não, Deus está brincando comigo. Não pode. Mas Deus levantou ele para ser um libertador. E Deus continua levantando homens e mulheres para libertar pessoas da escravidão. Homens e mulheres que estão presos, seja o pecado, seja a decepção, seja a ruína, seja a depressão. Deus continua levantando os seus Moisés nos dias de hoje. Amém, amados? Deus continua. Já falei para vocês várias vezes, quando Deus me chamou, eu ficava dizendo, o Senhor está de brincadeira. Alguém que não consegue nem se expressar vai fazer isso. Mas aí quando a gente olha, queridos, de tantos testemunhos tão lindos, esse final de semana, um dos que mais me impactou é um irmão que estava lá, veio de longe fazer o encontro. Quarta-feira, ele tinha tentado tirar a vida, depois de tantas tentativas de tentar tirar a vida. E ele estava lá, sendo transformado por Deus. Tem preço, querido. Tem dinheiro que paga isso. O que é a gente trabalhar um final de semana servindo, quando a gente vê uma vida transformada dessa forma? Não vale a pena, como os irmãos disseram aqui, vale a galinha inteira e muito mais. Porque aí a gente diz, uau, quem sou eu? Aí sim você diz, Deus, só tu para usar alguém tão imperfeito como eu. Só o Senhor para usar alguém tão incapaz como eu. Só o Senhor para nos levantar um povo improvável, um povo que ninguém daria nada, mas que o Senhor acreditou. Que o Senhor acreditou quando ninguém acreditava. Nem nós acreditávamos. É ou não é? Nem nós acreditávamos. Mas Ele acreditou. Você pode dar um aplauso a Ele, porque só Ele é digno. Só Ele é digno. Acho que pode ser mais alto. Acho que a gente pode dar um brado de louvor a Ele, porque só Ele é digno. Só Ele é digno. Não tem como a gente não se apaixonar por Jesus quando a gente entende quem Ele é, amado. Não tem como. Quando a gente entende que Ele nos ama, a gente sendo, meu Deus, não dá nem para dizer o que a gente é. Mas Ele nos ama. E Ele olha para nós, e Ele não vê em nós um derrotado, Ele não vê em nós um cara que não deu certo, Ele não vê em nós um brigão, Ele não vê em nós um zangado, Ele não vê em nós uma pessoa, sabe, que é desprezível. Não, Ele olha para nós e Ele vê o projeto dEle. Ele olha para ti, Ele vê um libertador. Ele olha para ti e vê alguém que Ele pode usar para ver vidas que hoje estão lá, querido, perdidos, que não sabem nem para onde ir, mas Ele quer usar você para falar do amor dEle. Ele quer usar você para dizer, ei, Jesus pode mudar a tua vida. Jesus pode mudar a tua história. Essa é a melhor pregação que você pode fazer. Jesus tem um plano para você. Treina aí com teu irmão, Jesus tem um plano para você. Jesus te ama, diz para ele. Diz para ele, Jesus te ama, meu irmão. Treina aí com teu irmão, ele te ama. E tudo se quebra, meu irmão. Toda mentira do diabo se quebra. Quem pode dizer amém? Então diga, no Pai, eu sou um libertador. Amém? Somos. Segundo, no Pai. Meu Deus, eu estou recém na segunda, já está quase na hora de eu terminar. No Pai, eu sou um herdeiro das promessas. Diga aí comigo, no Pai, eu sou um herdeiro das promessas. Josué, ele recebeu uma das maiores responsabilidades da história. Recém falei de Moisés. Ele tinha que substituir Moisés. Imagina, substituir aquele líder. Substituir um líder é difícil. Um grande líder é quase impossível. Substituir Moisés, humanamente impossível. Mas Deus deu uma promessa para ele. Josué 1:3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Que palavra! Imagina, ele tinha que levar o povo a tomar a terra. Moisés não tinha conseguido fazer isso, por alguns motivos.
Mas agora Deus diz para ele: você vai entrar nessa terra prometida e todo lugar que tu colocar a planta do teu pé, eu te entreguei. Você acha que Josué se achava capaz? É claro que não. Mas Deus deu uma promessa. Diga aí comigo, Deus deu uma promessa. A Bíblia tem mais de 8.000 promessas. É isso que os especialistas todos dizem. Mais de 8.000 promessas. E essas promessas são para nós. Diga, no Pai, eu sou herdeiro das promessas. Diga aí pro teu irmão, pega o teu dedo de profeta, tu és herdeiro das promessas. Josué apenas precisava caminhar na promessa. Nós precisamos caminhar na promessa. Em Cristo Jesus nós recebemos uma herança. Está lá em Gálatas 3:29. E se sois de Cristo, tem gente de Cristo aqui essa noite? E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Filhos não vivem como órfãos, vivem conscientes da herança que receberam. Há uma herança que o Pai nos deu, e nós temos que tomar posse da herança que o Pai nos deu. Só que às vezes nós vivemos como escravos. Se fala que quando a princesa Isabel sancionou a Lei Áurea, muitos escravos não saíram da escravidão, porque eles não se sentiam livres. Muitas vezes Jesus abriu a porta para nós, mas nós ainda continuamos andando como escravos. Porque não tomamos posse do que o Pai já nos deu. Porque não nos apossamos da cura, da restauração, da libertação, e estamos sempre vivendo sobre o passado. Há uma analogia que eu acho que eu não falei aqui para vocês nenhuma vez, mas é muito antiga e que vale muito a pena a gente sempre pensar e lembrar dela. Quando nós nos arrependemos do nosso pecado, dos nossos erros, do nosso passado, a Bíblia diz que Deus lança no mar do esquecimento os nossos pecados. Só que às vezes, sabe o que a gente faz? Não só nós, mas aqueles que estão perto de nós, pegam um barquinho, uma vara de pescar, vai lá no mar do esquecimento e começa: o meu pecadinho. Como eu sou. Não, querido, o meu passado está na cruz. Diga aí comigo, o meu passado está na cruz. Você entendeu? Está lá na cruz. Quando perguntavam para Kathryn Kuhlman, uma das mulheres que mais história fez no mundo, chega em casa e veja um vídeo dela. Essa mulher tinha um poder de Deus na vida dela extraordinário. As pessoas faziam fila no inverno, nevando, para 5 da manhã e assistir ela ministrar. E ela dizia, quando perguntavam para ela: por que você não fala do teu passado? Ela disse: porque o meu passado está na cruz. O passado dela tinha sido terrível, mas ela tinha nascido de novo. Tem gente aqui que nasceu de novo? Tem gente que nasceu de novo? Então grita bem alto para o diabo ouvir: o meu passado está na cruz. Diga: eu sou nova criatura. Eu sou herdeiro. Sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Nós temos que viver conscientes da herança que nós recebemos. Jesus pagou um alto preço para nos dar uma herança. Ele derramou o seu sangue naquela cruz. Você fica feliz quando você compra algo para alguém e você dá de presente àquela pessoa menospreza? Imagine Jesus olhando para nós, e Ele tem toda a misericórdia do mundo, e glória a Deus por isso. Mas aí Ele diz: eu já conquistei por ti, meu filho, lá na cruz. Toma posse. Toma posse da tua cura. Toma posse. E como Nelson disse, eu tinha, não tenho mais. Ele tomou posse. Amém. Você entendeu? Assim que se age com fé. Eu tinha, não tenho mais. Porque eu recebi a minha herança da minha cura. Eu recebi a minha herança da minha restauração. Então, querido, quando o diabo ou as pessoas vierem te acusar do teu passado, sabe o que você tem que dizer? O que você tem que dizer? O meu passado está na cruz. Querendo mais uma vez, o meu passado está na cruz. Então, quem conhece a sua identidade, deixa de viver pelas circunstâncias. E começa a olhar para a promessa. Viva pelas promessas que Deus tem te dado. Viva por elas. Mas eu não estou enxergando. A fé faz a gente andar pelas promessas mesmo sem enxergar. Isso é a fé. Então, no Pai, nós somos libertadores. No Pai, nós somos herdeiros. Terceiro, no Pai, nós somos restauradores e restituidores. Quando a gente olha para a vida de Neemias, outro cara improvável. Eu amo muito também o livro de Neemias. Você já leu o livro de Neemias? Se não leu, leia. Rapidinho.
Neemias, querido, era copeiro do rei. O que o copeiro do rei fazia? Antes do rei beber algo, o copeiro bebia. Se tivesse envenenado, quem é que ia morrer? O copeiro. Antes do rei comer, quem é que provava a comida? O copeiro. De novo, se tivesse envenenada, quem é que ia morrer? Esse cara, ele tinha sido levado escravo de Israel lá para o Império da Pérsia. E agora, quando ele está lá naquele império contrário, ele ganha o coração do rei. Pergunta, pense, não responda, só pense. Você tem ganhado o coração das pessoas que estão perto de você? Ele ganhou o coração do rei. E o rei um dia viu ele triste, porque 5 meses ele estava orando, clamando, intercedendo. Por quê? Porque os muros da cidade de Jerusalém tinham sido destruídos. Então ele chega triste diante do rei, e o rei disse, o que você tem, Neemias? Por que você está tão triste? A propósito, quem chegasse triste diante do rei poderia receber um decreto na hora de morte. Então ele colocou o pescoço a prêmio, quando ele chegou triste diante do rei. E o rei disse, por que você está triste, Neemias? O que aconteceu? E ele disse, meu rei, como é que eu não vou estar triste? Se a cidade do meu pai, dos meus pais está destruída, lá onde os meus pais estão enterrados, está tudo destruído. Como que eu não vou ficar triste? E daí o rei disse para ele, o que você precisa, Neemias? Olha isso, querido. O cara mais importante do mundo responde para um escravo. O que você precisa, Neemias? E ele diz, eu preciso ir lá reconstruir os muros. Mas quanto tempo isso vai levar, Neemias? Uns 2 meses. É muito tempo, Neemias, para você ficar longe aqui de mim. Olha o carinho que o rei tinha por aquele cara. Mas tá bem, Neemias, pode ir. E o que mais tu precisa, Neemias? Olha, já que o senhor perguntou, eu preciso que o senhor me dê cartas para os reis, por onde eu vou passar, que eles permitam eu passar. É mais ou menos hoje, o senhor pode me dar visto lá para os Estados Unidos, lá para a Europa? O senhor pode arrumar visto para mim, para as nações? Está feito, Neemias, tranquilo, eu consigo. O que mais? O senhor pode conseguir a obra? O senhor pode conseguir todo o material para mim? Posso. O que mais? Não, isso já está bom. Então não demora, Neemias. Vai e volta rápido. Neemias foi lá, reconstruiu os muros. Ele precisou levantar o povo, estava todo mundo desanimado, estava todo mundo, sabe, num pensamento de escravo, todo mundo caído, todo mundo destruído, mas ele foi lá e levantou todo mundo. Foi lá e filmou todo mundo, foi lá e deu uma nova identidade para a nação, levantou os muros em 52 dias. E queridos, não era uma obra fácil, mas tem outro texto que me impressiona muito no livro de Neemias, porque a Bíblia diz que com uma das mãos eles levantavam os muros e com a outra das mãos ele estava com uma espada guerreando, porque os inimigos estavam tentando pará-los. Mas ele disse, eu estou fazendo uma grande obra e ninguém vai me impedir. Nada vai me impedir. Então ele restaura os muros, mas não só isso. Ele não se tornou só um restaurador, ele se tornou um restituidor. Se há um princípio em Deus, queridos, é o princípio da restituição, dentre tantos, mas um tão importante para nós. Justiça para Deus, eu gosto desse conceito, não é penalizar quem errou. Justiça para Deus é restituir quem foi roubado, fragilizado. Isso é justiça. Você entendeu? Justiça para Deus não é culpar aquele que errou. Justiça para Deus é quando aquele que perdeu é restituído. E na Bíblia se fala da restituição 1 por 1, foi roubado, vai ser restituído. 2 por 1, 3 por 1, 4 por 1, 5 por 1 e até 7 por 1, dependendo do que era roubado. Um exemplo para você entender o que eu quero dizer. Se o camarada tinha uma ovelha e ela era roubada, quem roubou tinha que restituir no mínimo 3 vezes. 3 ovelhas. Por quê? Porque a ovelha, ela dá lã, ela dá carne. Então eles tinham que restituir nessas proporções. Da lã, da carne, leite e cria. 4 vezes. E multiplica. 4 vezes. Você entendeu? Uma ovelha roubada tinha que restituir. Essa é uma lei do reino de Deus. Quando o inimigo te rouba, porque a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. E o que ele roubou de nós, querido? Saúde, alegria, família, provisão. Sim ou não? Quantas coisas ele roubou de nós?
Quantos de nós tivemos uma infância depressiva, enferma, uma infância, querido, de tantas calamidades? Pois bem, se você entende o princípio da restituição, você precisa orar e dizer: Senhor, eu quero restituição. O inimigo foi encontrado e o Senhor é um Deus restituidor, então eu não abro mão de ser restituído na minha vida. Talvez um exemplo tão simples, querido, para você é simples, para mim é um impacto de Deus na minha vida. E por isso que eu vou compartilhar. Muitos anos da minha vida, o meu aniversário passava em branco. Até hoje eu me emociono. Nunca esqueço, querido. Claro que a minha mãe já me pediu perdão por isso, mas um dia ela me disse: eu não tenho um presente para te dar, eu não vou te dar um abraço. Era o dia do meu aniversário. Eu não queria presente, eu queria um abraço dela. Sabe o que foram anos que passava em branco o meu aniversário? Aquilo gerou uma ferida no meu coração tão grande. Hoje, Deus fez tanto, Ele restitui tanto, que às vezes eu fico constrangido. Sabe, os discípulos, irmãos, amigos, sejam comemorar 3, 4 vezes. Sabe o que Deus me disse um dia, quando eu estava no meio de si, dizendo: Deus, eu ficava constrangido, sabe? E Deus disse: eu estou te restituindo. E hoje eu quero liberar uma palavra, porque essa é uma mensagem que Deus me deu, uma das principais mensagens que eu carrego, é uma mensagem de restituição. Eu quero proclamar que chegou um tempo de restituição sobre a tua vida. Eu quero que você pense no que o inimigo te roubou. E eu quero declarar que chegou um tempo de restituição sobre a tua vida. Se você recebe, levanta a tua mão e diz amém em nome de Jesus. Pega o teu dedo de profeta e profetiza comigo. Aí diz para o teu irmão: em nome de Jesus, chegou um tempo de restituição sobre a tua vida. Amados, a Bíblia diz: traz a memória. Então, o que o inimigo te roubou foi alegria, foi bênção, foi recurso. O que foi família? O que ele te roubou? É tempo de haver restituição sobre a tua vida. De você ser restituído por Deus. Dá uma glória a Deus aí, diz amém. Tudo que o diabo quer é que você fique aquém. Só que Neemias, ele era um restituidor. Olha que texto lindo, eu nunca tinha me dado conta agora na minha leitura anual da Bíblia. Passa aí, querido, faz favor. Eu coloquei outro texto desses? Não coloquei. Então eu vou ler para vocês. Volta, por favor. Esse aí? Não, aquele ali mesmo. Esse. Olha o que diz aqui em Neemias 5:11. Restitui-lhes hoje mesmo as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também o 100º do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que vós exigis deles. Eles estavam, amados, os próprios conterrâneos deles estavam passando a perna neles. Estavam cobrando o que não era devido, estavam roubando eles, estavam cobrando em excesso, tomando terra. E Neemias vai lá e diz: ei, pode parando com isso aqui. Vocês não vão ficar levando vantagem em cima dos outros, não. Isso não é de Deus. Vocês vão ser restituidores sobre a vida dos outros. Vocês vão abençoar, em vez de vocês ficar pegando o que não é de vocês. É tempo de restituição. Amém? Tempo de restituição. O que a tua família perdeu? Perdeu terras? Perdeu bens? Então vá para Deus e ore e diz: Senhor, eu quero ser restituído. Porque é a tua promessa. É tua promessa a restituição. Então não abra mão. Não tem nada a ver com orgulho, vaidade, tem a ver com posicionamento. Eu quero restituição de saúde, eu quero restituição de alegria, eu quero restituição de bênção, eu quero restituição da família, eu quero restituição no ministério, eu quero restituição nas finanças, na área que você precisa. E Deus levanta ele como esse grande restituidor. Amém, amados? Nós vivemos uma geração marcada por ruínas emocionais, por ruínas espirituais, familiares, mas Deus continua levantando os seus Neemias hoje, e você faz parte dessa geração, desse time de Neemias, que são restauradores, que são restituidores, que vão proclamar: ei, é tempo de restituição. Amado, chegue na tua casa, proclame isso, chega na casa da tua família e proclame, chega na casa dos teus discípulos e proclame: é tempo de restituição, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus prometeu, através do profeta Joel: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto.
o gafanhoto que roubou a tua colheita. É tempo de restituição em nome de Jesus. Amém? Passou meu tempo e eu tinha 2 pontos ainda. Seguimos ou terminamos semana que vem? Tem certeza? Diga: no Pai, eu sou um vaso nas mãos do oleiro. Esse é um texto tão lindo, queridos. Deus pega o profeta Jeremias e diz para ele: desce lá na casa do oleiro. Por conhecer esses textos, eu gosto muito de ver alguns vídeos na internet mostrando o oleiro trabalhando no vaso. Você já viu? A minha esposa fez uma pregação inteira só sobre esse texto. Incrível os anos que ela fez, mas ela estudou bem a fundo. E tem algumas características. Por exemplo, o oleiro, ele pega uma pinça para tirar algumas pedras do barro. Ele trabalha naquele barro, ele prepara aquele barro. E ele vai formando aquele vaso. E sabe o que a Bíblia diz? Eu vou ler só a parte B do versículo. O vaso tinha estragado na mão do oleiro. E diz assim: então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. A cena aqui não é que o barro se quebra e pronto. Não, é que o oleiro pega de novo e vai trabalhando. Deus, Ele diz: a minha digital está em vocês. O meu cuidado. Existem umas características interessantes. Por exemplo, quem define a finalidade do barro não é o barro, é o oleiro. Quem define o vaso que vai fazer não é o barro, é o oleiro. O barro não discute o processo. Da mesma forma, a nossa identidade não nasce daquilo que nós desejamos ser, mas daquilo que Deus nos criou para ser. E isso é um impacto, porque muitas vezes nós queremos convencer Deus que Ele precisa fazer o que nós queremos que Ele faça. Mas nós somos o barro e Ele é o oleiro. E cada processo que nós vivemos faz parte dessa formação que Deus está trabalhando nas nossas vidas. Às vezes o oleiro aperta, às vezes ele remove os excessos, mas ele nunca deixa de trabalhar. Ele está sempre transformando as nossas vidas. E há 2 textos bem fortes sobre isso. Lá em Romanos 9:21, o apóstolo Paulo diz: ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? E quando a gente lê isso, a gente diz: uau, peraí, tem vaso para honra e vaso para desonra? Será que Deus me fez um barro de desonra, um vaso de desonra? Mas o próprio apóstolo Paulo responde para o seu discípulo Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 21. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar dessas coisas, será utensílio para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Então, quem responde se somos um vaso de honra ou de desonra, não é Deus, somos nós. Quando nós nos separamos, nos santificamos, então nós nos tornamos um vaso de honra. Ele continua trabalhando, mas nós damos a resposta. E dizemos: Senhor, eu não quero ser um vaso de desonra, eu me separo para Ti. Eu quero que o Senhor trabalhe na minha vida para que eu seja um vaso de honra. E Ele continua trabalhando, e Ele continua trabalhando. As mãos amorosas do Pai continuam nos moldando e moldando a nossa identidade. Amém? E quinto, para a gente concluir, querido, no Pai nós somos filhos, somos sacerdotes, somos vencedores. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém? Então diga: eu sou raça eleita, sacerdócio real, sou propriedade exclusiva de Deus. Amém, amados? Esses somos nós. Então, quando Deus olhou para Moisés, Ele não viu um derrotado, Ele viu um libertador. Quando Deus olhou para Josué, Ele viu um conquistador.
alguém que ia tomar a terra. Quando ele olhou para Neemias, ele viu um restaurador, um restituidor. Quando ele olhou para Pedro, ele viu uma rocha, uma pedra, um homem firme, não vacilante. Em Jeremias, um profeta. Em Jesus, ele viu o seu filho amado. E ele olha para nós, ele vê o projeto dele sobre as nossas vidas. Aquilo que ele nos projetou para ser, amados. Amém, amados? Ele nos projetou. Então, nossa identidade não nasce daquilo que nós fazemos, mas daquilo que Deus determinou sobre as nossas vidas. Não é do que nós possuímos, mas é do que Deus disse. A nossa identidade nasce da voz dele. Jeremias disse, eu sou uma criança. Deus disse, tu é um profeta das nações. Então nós temos que ouvir a voz dele. Fica de pé, enquanto eu te pergunto, quem é que está definindo quem você é? As pessoas? Quem que está definindo quem você é? O teu passado? Quem está definindo quem você é? As tuas feridas? O teu fracasso? Ou é a voz do Pai que está definindo? Quem está definindo quem você é? Fecha os teus olhos. Porque quando você entende que quem define o que você é e quem você é a voz do Pai, tudo muda. Porque agora eu aprendo a viver e ser aquilo que o Pai projetou para que eu seja. Você não é o que você pensa, você não é o que você diz, você não é o que os outros dizem, você é o que o Pai diz. Ele disse, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Eu é que sei os pensamentos que eu tenho a teu respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar um futuro e uma esperança. Eu é que sei. Ore o Senhor, levante as tuas mãos diante dele. Fala com ele nessa noite. Diz para ele, Pai, quem o Senhor diz que eu sou? Pai, eu quero me alinhar à tua palavra. Eu quero me alinhar à tua vontade. Eu quero me alinhar ao teu plano. Eu quero me alinhar àquilo que tu tens para a minha vida. Eu quero viver, Pai, tudo que o Senhor diz. O Senhor tem um futuro, o Senhor tem uma esperança para a minha vida. O Senhor tem bons pensamentos. O Senhor tem intenções cuidadosamente elaboradas sobre a minha vida. O Senhor não perdeu o propósito. Eu quero viver tudo que o Senhor quer que eu viva. Em Ti eu sou liberto. Em Ti eu sou restaurado. Em Ti eu sou um libertador, um restaurador, um restituidor. Em Ti a minha vida é transformada. Em Ti eu tudo posso. Em Ti eu sou herdeiro. Eu posso viver todo o Teu plano. Levanta a tua mão e ora comigo e diga, Pai, o Senhor tem bons pensamentos ao meu respeito. O Senhor tem planos perfeitos, cuidadosamente elaborados sobre a minha vida. E eu quero viver, Senhor, tudo que o Senhor projetou para mim. O futuro e a esperança que o Senhor já determinou sobre a minha vida. E em Ti, Pai, eu sou livre, eu sou liberto. Em Ti, eu também sou um libertador. Eu sou alguém que pode falar do Teu amor, da Tua liberdade, porque a minha identidade não nasce da minha capacidade, mas da Tua presença que está em mim. Eu quero mais da Tua presença, Pai. A cada dia que a Tua presença venha me acompanhar. Como Moisés eu digo, se a Tua presença não for comigo, não me faça arredar o pé daqui. Eu sou herdeiro das Tuas promessas, Senhor. Todas as Tuas promessas. Promessas de vida abundante. Promessa de saúde, de shalom, de paz, de alegria. Todas as Tuas promessas são minhas. Eu não abro mão das minhas promessas. Eu recebo cada uma delas em Ti, Senhor. Eu sou restaurado. A minha vida é restaurada. Eu sou um restituidor. Eu sou um restaurador. Eu não abro mão, Senhor, da Tua restituição sobre a minha vida. Tudo que o inimigo me roubou, nessa noite, eu declaro
Restitui, restitui a minha alegria, a minha saúde, a minha provisão. Restitui na família, no trabalho, no ministério. Restitui em nome de Jesus. No Pai, eu sou um vaso que está sendo trabalhado. O Senhor não desistiu de mim. O Senhor está trabalhando na minha vida. O Senhor vai cumprir o seu plano. E eu decido ser um vaso de honra, separado para ti, Senhor. Eu sou filho amado. Sou um sacerdote que ministra o Pai, que ouve a sua voz. E em Cristo sou mais que vencedor. Eu não sou o que as pessoas dizem. Eu não sou o meu passado. Eu não sou definido pelas minhas feridas, nem pelos meus fracassos. Eu sou o que o Pai diz que eu sou. Aleluia. Coloca a mão no teu coração aí. Que o Espírito Santo venha ministrando a tua vida. Fica com teus olhos fechados. Concentra nele, busca ele. Como a palavra diz, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quem ele diz que tu é. Quem ele diz que tu é. Quem ele diz que tu é. Vai orando, vai buscando ele. Deixa a presença dele te encher mais. Oh, eu quero ser o lugar onde o Senhor gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu altar. Levanta a tua mão agora, tua voz e declara. E eu quero ser o lugar onde o Senhor eu quero ser tua casa. Quero ser o teu altar. Encontre em mim, Pai. Encontra em mim, ó Deus, que a tua presença, eu quero atrair tua presença. Por tua misericórdia, Deus. Por tua misericórdia, ó Deus de Israel. Enche as nossas vidas. Restaura a casa caída, para que os povos saibam que há Deus em Israel. Canta ele e declare. Onde o Senhor eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu altar. E se eu não tenho a ti, não tenho nada. Só tua presença, só tua presença é o que me basta. E eu te levarei. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu? Declara bem forte, levanta a tua mão e diga. É o que me basta.
Se eu não tenho a ti, não tenho nada. Só tua presença me basta. Pai querido, Pai de amor, ministra teus filhos nessa noite, Pai. Toca em cada um, fala aos seus corações, não só agora, mas essa noite visita eles, a cada noite, a cada sonho, a cada palavra, a cada comunhão que eles têm contigo ao ler a tua palavra, ao orarem. E cada dia a identidade que o Senhor determinou seja revelada, seja mostrada, Senhor, e fortaleça teus filhos, Pai. Fala com eles, Pai. Cada um se sinta esse filhinho, filhinha amada do Senhor. Tu és o nosso Abba, o nosso Paizinho, Pai presente em todo o tempo. Não um Pai distante, não um Deus distante, mas um Pai de amor. Pai nosso, que estás nos céus, mas que nos enviou o teu Santo Espírito, que mora, que habita em cada um de nós. Coloca a mão no teu coração, que ele diga: Senhor Jesus, tu és o Senhor da minha vida. Querido Espírito Santo, faz a obra do Pai na minha vida. Perdoa meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, faz uma nova história na minha vida, me lava no sangue de Jesus, cumpre o teu plano, Pai, na minha vida. Sou filho, herdeiro, nova criatura, sou restaurador, restituidor, sou abençoado, mais que vencedor em todas as áreas da minha vida. Eu recebo a paz que excede todo entendimento sobre a minha vida. Muito obrigado, Senhor Jesus. Eu abençoo teus filhos, Pai. Eu libero uma palavra da tua bênção sobre cada um que está aqui, cada família, que o teu amor, a graça do Senhor Jesus e a consolação do Espírito Santo seja sobre as suas vidas, hoje e sempre, Pai. Os abençoa em todas as áreas, Pai, no nome de Jesus. Amém. Dá um abraço aí no teu irmão, querido. Tenha uma semana incrível, tenha uma semana preciosa demais. Abraça pelo menos 5 irmãos, 10 irmãos. Espere uma semana incrível. Se é da tua célula, diga: te vejo na célula essa semana.